Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8, e no verso de número, a partir do verso de número 40. Lucas, capítulo de número 8, e a partir do versículo de número 40. Amém? Os irmãos encontraram? Um pouquinho antes desse nosso cenário que nós vamos ler agora, Jesus havia passado por uma cidade, Gadara, e expulsado o demônio de um jovem gadareno. E por conta disso, as pessoas daquele lugar expulsaram Jesus, mandaram Jesus embora daquela cidade. Você pode confirmar isso no verso 38 aí desse capítulo, ó, diz assim: verso 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Eles pediram para que Jesus se retirasse, porque Jesus havia ali realizado uma operação de libertação na vida daquele homem que era endemoniado. Tá bom? Aí nós vamos então ler a partir do verso 40 agora. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois ele tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, toda a sua fortuna, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém? Nós vemos dois personagens distintos nessa história. O primeiro, um homem. O segundo, uma mulher. O primeiro personagem, um homem, que a Bíblia nos relata que era chefe da sinagoga. Alguém conhecido, alguém famoso naquela cidade, naquele país. Ela,
uma anônima, uma desconhecida. Ele, um homem rico. Ela havia já perdido tudo, porque gastara todos os seus bens em busca da cura. E nós vemos aqui que ambos tinham um problema. Ele tinha uma filha, fazer um paralelo, com aproximadamente 12 anos de idade. Ele havia desfrutado da companhia daquela filha durante 12 anos. Ele havia tido o carinho daquela menina por 12 anos. Ele havia se relacionado com aquela menina por 12 anos. Ele havia tido o prazer de ensinar os seus conceitos para aquela menina durante 12 anos. E nós vemos uma mulher que há 12 anos apenas sofria. Uma mulher que há 12 anos a sua companhia era o sofrimento. Uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia. Uma mulher que há 12 anos havia perdido o contato, o relacionamento com as demais pessoas. Porque, de acordo com a lei judaica, uma mulher que estivesse com fluxo, uma mulher que tivesse uma hemorragia, ela não poderia se relacionar com o marido. Ela não poderia se relacionar com a família. Ela não poderia se relacionar com as demais pessoas da comunidade. Então essa mulher, há 12 anos, ela perdera o contato social com as pessoas que amava. Aquele homem tinha, durante 12 anos, desfrutado desse contato. E essa mulher, 12 anos, havia perdido as oportunidades de se relacionar com o marido. Ela havia perdido a oportunidade de se relacionar com seus parentes, com seus amigos. Ela havia perdido a oportunidade de se envolver socialmente. Aquele homem chegou com toda a pompa, porque ele era um chefe da sinagoga, diante da multidão, para que todos o observassem, e pediu que Jesus o acompanhasse. Que ele tinha em sua casa uma filha que havia morrido. Aquela mulher, pelo contrário, se escondia, sorrateiramente, se infiltrava entre a multidão, procurando alcançar Jesus. Aquela mulher, ela não poderia, ninguém poderia notar a sua presença, porque ela era segregada socialmente, ela era separada, ela era proibida de estar entre os demais. Aquela mulher, então, a única forma dela chegar até Jesus era sorrateiramente. A única maneira dela alcançar Jesus era escondido, era secretamente, porque ela não poderia se manifestar, ninguém poderia notá-la. Então nós imaginamos a condição psíquica, emocional desta mulher. Imaginemos nós que além dela estar... Gente, uma pessoa às vezes quando está com anemia, ela não tem disposição, ela não tem energia, ela não tem alegria. Essa mulher há 12 anos, ela perdia sangue. Sangue! Nós sabemos que é um símbolo de vida. Jesus deu o seu sangue, Jesus deu a sua vida por nós. E essa mulher, dia a dia, um ano, acho que todos nós sabemos, tem quantos dias? 365 dias.
ela fazia isso 12 anos. 12 vezes 365, ela perdia vida. Ela perdia alegria. Ela perdia esperança. Ela perdia ânimo. Ela perdia a vida, amados. Ela perdia a esperança. Tudo que restava para ela era a desesperança, porque ela já havia gastado tudo. Ela agora estava pobre. Ela não tinha mais recursos financeiros para buscar uma cura, para buscar uma solução para o seu problema. Ela não tinha mais aonde se apegar, humanamente falando. Então lhe restou um toque. O que restou para ela foi um toque. Mas aquela mulher, ela tinha primeiramente um propósito. Ela tinha um alvo, que era tocar em Jesus. Ou melhor ainda, ela dizia consigo mesmo lá em Marcos, se não me engano, se eu ao menos puder, se eu conseguir alcançar a barra das suas vestes, eu sei, dizia ela, que eu serei curada. Ela tinha um propósito. Para isso, amados, mesmo naquela dificuldade, em sua fraqueza, em seu desânimo, na sua desesperança, na sua aflição, na sua dor, ela juntou todas as forças, todas as esperanças que lhe restavam. Ela juntou toda a sua energia vital que ainda lhe restava. E no meio daquela multidão, ela tocou. Ela tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus parou e disse: quem me tocou? Nós sabemos pelo texto, pela palavra de Deus, que uma multidão, a Bíblia fala multidões, era muita gente. Será que aqui nós podemos falar que nós temos uma multidão? Multidões seguiam Jesus. Multidões o apertavam. A Bíblia diz, ela nos relata que as multidões o oprimiam, o comprimiam. Muitos comprimem Jesus. Muitos apertam Jesus. Muitos colocam Jesus contra a parede. Mas poucos o tocam. Muitas pessoas pegam a Bíblia e falam: o Senhor falou, e esfrega na cara de Jesus. Colocam Jesus contra a parede. Muitos dizem: se o Senhor não cumprir, eu rasgo a Bíblia. Como se estivesse falando grande e maravilhosa coisa. Muitas pessoas dizem que ensinar a palavra de Deus está errada. A nossa igreja tem muito ensino. Mas a Bíblia diz que Jesus ensinava todos os dias, nas casas e no templo. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essa mulher conhecia a fama de Jesus.
Essa mulher ouvira falar de Jesus, assim como aquela multidão, que a Bíblia diz que eles receberam Jesus alegre, e porque eles esperavam Ele, todos esperavam Jesus naquela cidade, ao contrário daquela que havia o expulsado. E aquela mulher, então, ela viu nessa uma oportunidade de resolver o seu problema. Eu gostaria de falar algumas, vamos dizer, características do toque dessa mulher. O toque, ele não foi acidental. Não foi por acidente, ela deu um esbarrão lá, encostou nele. Não. O toque foi intencional. Ela saiu de casa dizendo consigo mesma que iria tocar nas orlas da sua veste. Aquele toque era direcionado. O toque, então, era intencional. Segunda característica que eu quero dizer desse toque, ele era um toque com propósito. Por que o propósito? Porque ela queria ser curada. Então ela tinha um propósito. O toque foi intencional, o toque era com propósito, e o toque era um toque de fé. Essas três características nós podemos observar nesse toque. Que nesta noite nós não sejamos as multidões que apertam Jesus. Que nesta noite nós não sejamos as multidões que o oprimem, que o comprimem. Que nesta noite nós sejamos os poucos que o toquem. Porque quando nós temos um toque intencional, um toque com propósito e um toque de fé, veja o que acontece. Verso 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Imediatamente. Assim que ela tocou em Jesus, a resposta, a solução para o seu problema aconteceu. Nós sabemos que ela tocou em Jesus sob muita pressão, muita dificuldade. Mas a consequência não foi apenas a cura física. Aquela mulher foi imediatamente curada fisicamente. Diz que imediatamente o seu fluxo, a sua hemorragia estancou-se. Instantâneo. Ela sentiu no seu físico o cessar daquela hemorragia, o cessar daquela enfermidade. Mas nós podemos observar aqui que quando verso 46, que contudo Jesus insistiu. Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Jesus insistiu nisso. Jesus insistiu que alguém lhe havia tocado. Jesus sabia ou não sabia quem era, amados? Sabia. Mas ele fez com que aquela mulher, que até aquele momento não poderia viver em sociedade, que aquela mulher, que até aquele momento, ela era segregada, aquela mulher, que até aquele momento não poderia se relacionar com as pessoas, fosse no meio da multidão, curada
na sua parte emocional. Porque a partir daquele momento ela não era mais uma pessoa segregada. Ela não era mais uma pessoa separada. Ela poderia voltar a viver em sociedade. Ela poderia voltar a viver entre os seus familiares. Ela poderia, se não fosse casada, casasse. Ela poderia, se fosse casada, viver, se relacionar com seu esposo novamente. Aquela mulher, ela foi curada no seu físico. Ela foi curada no seu emocional. Ela foi curada na sua espiritualidade, porque Jesus diz no verso 48: então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Ela teve cura física, cura emocional e cura espiritual. Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça neste momento. Um toque com propósito, um toque intencional, um toque de fé faz a diferença.